Boa tarde, turma. O nosso tema é fixação biológica de nitrogênio. O grupo é composto por Jaiane França e Emanuele Carvalho. A aluna Emanuele Carvalho vai apresentar agora. Fixação biológica de nitrogênio. O nitrogênio é um elemento essencial para todos os organismos, o qual participa de composição de biomoléculas, como aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, bases nitrogenadas e clorofila, tornando-se vital para as plantas. A atmosfera é o maior reservatório do planeta, sendo composta por 78% de nitrogênio, na forma gasosa de N2. Porém, a maioria dos organismos não consegue absorver este nutriente a partir do seu maior reservatório. Para que a assimilação do nitrogênio atmosférico possa ocorrer, é necessário que o N2 sofra diversos processos de redução, que resultam em uma forma absorvível. Isso pode ocorrer naturalmente por descargas elétricas na atmosfera e pelo processo industrial de fixação de nitrogênio, na qual os fertilizantes nitrogenados são produzidos. Outro principal agente que realizará estes processos são os micro-organismos. Os micro-organismos podem ser divididos em três partes. O primeiro é fixadores não simbióticos ou de vida livre, fixadores associativos que formam uma relação casual e propriamente estruturada com raízes ou porções aéreas das plantas, e fixadores simbióticos, que fixam o N2 em associações organizadas com plantas superiores. Fixação simbiótica do nitrogênio em leguminosas. A fixação biológica do nitrogênio em leguminosas é um processo chave para a sustentabilidade agrícola, devido ao seu reduzido impacto no ambiente em relação à utilização de fertilizantes nitrogenados. As leguminosas possuem uma ampla participação na alimentação de todas as culturas do mundo. As leguminosas estão presentes na economia brasileira, além de ter grande importância ecológica. Uma das características marcantes desta família é a simbiose, em que suas raízes fazem com que as bactérias fixadoras de nitrogênio, conhecidas como rizóbios, acabam formando nódulos. Estes diferem de espécies para espécies de leguminosas, mostrando adequação em diferentes habitats. Processo de infecção. A formação do nódulo é resultado de um processo complexo, que envolve vários estágios. O primeiro são os micro-organismos, que colonizam a rizófera e se multiplicam nos pelos radiculares. Fazem então o primeiro nódulo, onde as bactérias formam interiormente um nódulo definitivo. Depois disso, a taxa de multiplicação diminui e os micro-organismos focam em crescer em tamanho. Se transformam então em bacteróides, que são capazes de fixar o nitrogênio. Todas essas etapas, bem como a fisiologia dos nódulos, varia de leguminosa para leguminosa. Além disso, as leguminosas sintetizam nodulinas, proteínas essenciais na formação dos nódulos para o funcionamento da simbiose. As nodulinas são classificadas em precoces, que são espécies imediatamente após o contato com as bactérias, e tardias, espécies em nódulos maduros, responsáveis pela manutenção dele. A enzima nitrogenase.
Embora possua uma ampla diversidade, todos os rizóbios utilizam do mesmo mecanismo bioquímico para a realização a fixação biológica do nitrogênio. Se trata do complexo enzimático nitrogenase, que é responsável por catalisar o processo de redução do nitrogênio 2 para as formas assimiláveis. O complexo enzimático é muito sensível à presença do nitrogênio, do oxigênio, sendo destruído em contato com estes elementos. Por ser um processo exclusivamente aeróbicos, os diazotóficos aeróbios desenvolveram mecanismos para evitar a interferência do O2 na fixação biológica do nitrogênio. O mecanismo mais bem elucidado é a atuação da leg-hemoglobina nodulina tardia mais abundante nos nódulos, responsável pela difusão do oxigênio em taxas controladas, evitando a inibição da atividade da nitrogenase. Fatores bióticos à fixação do N2. Dentre os fatores bióticos que limita e favorece a fixação de nitrogênio, podemos listar o tipo de inóculo e a inoculação, seleção de cultivares, controle de pestes e doenças nas plantas, competitividade dos rizóbios, condições do solo para a vida sabofítica dos micro-organismos, estabelecimento na rizosfera e colonização radicular. Competitividade dos rizóbios. As bactérias diazotóficas precisam competir com os outros micro-organismos para poder prevalecer na rizosfera. Para que possa sobreviver, é necessário que os diazotóficos possuam vantagens genéticas ou numéricas. Existem diversos fatores que contribuem com a vantagem genética, como a motilidade, a velocidade de respostas a compostos, a velocidade de infecção das raízes, aceitabilidade, mutações genéticas, multiplicação, entre outros. Antagonismo microbiano. As microbiotas do solo apresentam ampla diversidade, o que resulta na competição entre os organismos que habitam. Estudos mostram que as actinobactérias, que são as produtoras de anticorpos, elas exercem um antagonismo muito grande entre os outros organismos e entre eles os rizóbios. Ou seja, para o melhor estabelecer-se na rizosfera, onde há maior abundância, elas acabam competindo entre si e, consequentemente, elas acabam matando os rizóbios, porque existe uma molécula nelas que matam os rizóbios. Não tem um estudo muito aprofundado sobre isso. Eu pesquisei, mas não encontrei, porque não tem estudos aprofundados, pesquisas aprofundadas sobre isto. Fatores abióticos à fixação de nitrogênio. Existem também diversos fatores físicos e químicos presentes no solo que influenciam na RBN, que seria a fixação biológica de nitrogênio. Entre esses fatores, podemos destacar o pH, temperatura, deficiência de nutrientes, metais pesados, luminosidade, estresse hídrico e osmótico. Isso é o que a professora falou nas outras aulas, que a maior utilização dos produtores de produtos químicos no solo, a não cobertura do solo, sempre deixar ele em contato com o sol, que é o que acaba deixando o solo, vamos dizer assim, fraco, sem nutrientes. É o que a gente já estudou anteriormente, essas faltas que eles fazem no solo, que acaba deixando o solo sem nutrientes. E a temperaturas e umidades, que a formação de cordão de infecção ainda na fase pré-nódula
na colonização da raiz e a formação dos nódulos é amplamente afetada pela temperatura. O excesso de calor acaba mexendo com isso, porque o ideal das temperaturas é que ela não seja tão baixa nem tão alta. O ideal é que seja entre 25 graus a 32 graus. Tipo, Roraima deve sofrer, os produtores aqui devem sofrer muito, porque aqui é, tipo, hoje, por exemplo, hoje tá, se eu não me engano, a última vez que eu olhei tava 34 graus com sensação térmica de 37. Isso afeta. Já é 2 graus a mais. E 2 graus, nós sabemos que é muita coisa. Independente se for no solo, é muita coisa. Sem contar que eles acabam não usando a cobertura no solo, não fazendo o que nós, agroecólogos, vamos ensinar futuramente. Não usando a cobertura do solo, não parando de usar produtos químicos, que os produtores usam muito produtos químicos. Essas coisas. pH, deficiência de nutrientes e metais pesados. A acidez do solo exerce influência no teor de diversos nutrientes. Dentre eles, destaca-se o alumínio, que é o Al3+, creio que seja assim, o qual apresenta elevada disponibilidade em pH ácido, o que afeta a nodulação. Os teores de cálcio e magnésio são menores em condições de acidez, podendo levar à deficiência nutricional das plantas. Uma acidez muito alta nas plantas acaba levando à sua deficiência. A gente tem sempre que fazer a análise do solo, porque se ele tiver acidez muito alta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí sempre tem que estar fazendo aquilo, porque não pode ter muito alumínio, não pode ter pouco cálcio, tem que ter as quantidades certas. O fósforo, que por sua vez possui alta participação na fixação biológica de nutrientes, como todo ele acaba sendo um agregado no solo. Ele não acaba danificando muito, ele acaba ajudando. Porque ele acaba ajudando na fixação biológica de nutrientes, que sabemos que os nitrogênios, fixação biológica de nitrogênios, sabemos que os nitrogênios são fundamentais para a nutrição das plantas. E os benefícios da fixação de nitrogênio. Sabemos que atualmente que atualmente estima-se, né, que 258 milhões de toneladas de nitrogênios inseridos ao ano. A cada ano, 258 milhões, que pode ser de relâmpagos, fixação biológica, que é o que a gente sabe, e a fixação industrial, né, que é a que os produtores utilizam. A biológica, ela é a mais utilizada. Aqui tem mais acesso. Enquanto a fixação biológica é 60%, a relâmpago é 4% e a industrial é 36%. Afeta muito também o alto uso de fertilizantes nitrogenados em cultivos altos, para aqueles produtores de soja, de feijão, de arroz. Eles usam muitos fertilizantes mesmos, porque em um ano eles querem tirar 2 remessas, 3, alguns, e isso acaba usando muito fertilizante, e isso acaba fazendo a danificação do solo. E é isso. É isso que eu e a Emanuele quis passar para vocês, que é o que a gente aprendeu, que a gente tem que ver, porque a fixação biológica de nutrientes ela é muito importante para o solo, ela é uma ótima agregada. Nós sabemos que sem nutrientes, sem nitrogênio, as plantas não crescem, porque elas precisam de nitrogênio, de alumínio, de cálcio, de magnésio, de fósforo, de todos os nutrientes certos, para a gente ter um plantio saudável, sem agrotóxico, sem muita química.